Hoje vamos ler a palavra de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Porque o mundo, quando a gente entra no mundo espiritual, é bem diferente do nosso pensamento. Tem vezes que as pessoas pensam vagamente sobre a vida espiritual. E, frequentemente, as pessoas não conseguem enxergar e encontrar o verdadeiro caminho do mundo espiritual, né, da vida espiritual. E, lendo a Bíblia, frequentemente, eu penso que eu não sei nada sobre a Bíblia. Em Gênesis capítulo 40, José ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. O José, ele interpretou o sonho do padeiro-chefe e depois do copeiro-chefe ele falou, né, também. Na minha frente tinha uma videira com 3 ramos e os ramos deram frutas e eram uvas maduras. E na minha mão havia o copo de Faraó. E eu exprimi as uvas e coloquei no copo de Faraó. E Faraó escutou esse sonho. O José escutou esse sonho e ele falou que depois de 3 dias o copeiro-chefe seria restituído ao seu lugar. Eu, mesmo que escutasse esse sonho, eu não conseguiria interpretar como José. Mas José, com certeza, ele falou que depois de 3 dias, ele seria restituído na sua posição inicial. Mas o importante é que, assim como o sonho, depois de 3 dias, o copeiro-chefe foi restituído à sua posição. Quando a gente lê a história do padeiro-chefe, o padeiro-chefe falou que sobre a cabeça dele havia 3 cestos de pão. E no cesto mais alto, havia pães, artes de padeiro e manjares do faraó. E as aves comiam do cesto mais alto. E José interpretou o sonho falando: daqui a 3 dias... o faraó vai enforcar sua cabeça e as aves do céu comerão a sua carne. Ambos tiveram o mesmo sonho, mas eu nunca consegui pensar dessa maneira. Como será que José interpretou o sonho dessa maneira? Por mais que eu pense muito sobre o sonho, mesmo tendo a resposta certa, eu não consigo entender isso. Então, pensando na interpretação do sonho, como José interpretou o sonho do copeiro-chefe, pouco a pouco o meu coração começou a se aproximar da resposta correta. Na minha frente havia uma videira, e o vinho representa Jesus. Então, foi assim que eu consegui entender. Tem 3 ramos. E os ramos deram flores e frutos. E na minha mão havia o copo de Faraó, eu espremi as uvas nele e o dei na mão de Faraó.
Depois que José interpretou o sonho, eu pensei um pouco. Eu também pude interpretá-los. Na minha frente tem uma videira. Ele não tem nada, o copeiro-chefe, na frente dele que seja de bom, mas ele somente tinha a videira. A videira estava com uvas maduras, e aí ele espremeu no copo que havia na mão dele, que era e levou para Faraó. A videira representa Jesus Cristo, e ele levou o que Jesus Cristo fez na cruz, o sangue dele, levou na mão dele. Então, todos nós somos pecadores. O copeiro-chefe falou, eu não tenho nada de bom. Mas a única coisa que eu tenho é esse vinho. E isso é o sangue de Jesus Cristo, que ele derramou pelo meu pecado. Jesus Cristo, ele foi castigado por mim, por isso por isso que eu posso receber vida. Por isso que Deus somente pode nos dar a vida. O padeiro-chefe, por que ele recebeu maldição e destruição? Ele tinha 3 cestos de pães alvos. E isso representa Jesus. E o pão alvo representa Jesus. Mas no topo desse cesto tinha os manjares de Faraó. E o padeiro, ele só precisava de 3 cestos de pão alvo. Mas ele sentiu que esse pão alvo não era o suficiente. Então a cruz de Jesus Cristo é o suficiente para lavar nosso pecado. Ah, não, só tem esses 3 cestos de pão alvo? Não, isso daqui não é suficiente, eu tenho que fazer algo mais. Em outras palavras, aquele corpo de Jesus Cristo que foi crucificado na cruz, a pessoa não acreditando nisso, é o que acontece, como aconteceu com o padeiro-chefe. Então, hoje em dia, muitas pessoas, assim como o padeiro-chefe, com certeza, Jesus Cristo morreu na cruz, lavando todos os nossos pecados. Mas, pensando que falta, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para lavar o meu pecado. Eles pensam assim. Eu tenho que ser leal, perfeito. Então, a vida espiritual tem que ser baseada na palavra de Deus. Nós éramos sujos pecadores. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, porque o preço do pecado foi pago, então somente pela fé de acreditar em Jesus Cristo que morreu na cruz é que pode nos livrar do pecado. Então, o que explica exatamente sobre os cristãos hoje em dia? Então, mesmo que Jesus tenha morrido na cruz por nós, eu cometi pecado, então ainda sou pecador. O sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, essas pessoas não têm essa fé exata nisso. Jesus Cristo morreu na cruz e perdoou os meus pecados. Mas o pecado que eu cometi, porque é algo muito grande dentro do meu coração. Ah, mas mesmo assim eu sou pecador. Ah, eu cometi pecado. Ah, eu sou sujo. Ah, Jesus Cristo morreu por mim. Mas eu cometi pecado, então eu sou pecador. Então, as pessoas que pensam dessa maneira são como o padeiro-chefe. Mas o sonho do copeiro-chefe representa o quê? Nós cometemos pecado, mas o sangue de Jesus Cristo que ele derramou na cruz perdoou a gente. E esse sangue prova que Jesus lavou os meus pecados. Então, se você souber exatamente que Jesus Cristo morreu por esse seu pecado, isso não tem problema. Um dia um policial veio para minha casa.
E eu não estava em casa. E eu liguei para a delegacia. Vez passada você teve uma violação de carro, né? Mas você tinha que pagar uma multa de $30, mas você não pagou. Aí eu falei, não, com certeza, eu paguei. Eu vou procurar, eu não lembro onde está a nota fiscal, mas eu vou procurar. E quando eu achar, eu vou te mostrar. Com certeza, aquela nota fiscal estava com carimbo, né, o recibo. Então, eu posso mostrar quem é que recebeu o dinheiro. Com certeza, o funcionário recebeu meu dinheiro aí. Vocês me deram um recibo. Mas se vocês não pegaram isso, é porque esse funcionário roubou o meu dinheiro. Com certeza eu vou procurar quem fez isso. Mas eu procurei o dia inteiro na minha casa. Eu virei a minha casa da cabeça para baixo. Com certeza eu paguei aquela multa. Com certeza eu tinha aquele recibo, mas o policial disse que eu não tinha pago. E eu procurei. Naquele dia, mesmo que eu tenha virado minha cabeça para baixo, aquele recibo não estava em casa. Eu tive que engolir a minha lágrima. E aí eu falei, eu não consegui achar o recibo. E de novo eu tive que pagar pelos $30. Pessoal, a gente poderia perder o recibo de que Jesus Cristo morreu por nós. Mas o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz mostra que Ele lavou os nossos pecados na cruz e que foi perdoado. Nós não podemos nos esquecer do sangue de Jesus e nem apagá-lo. O sangue de Jesus Cristo, que Ele lavou nosso pecado, com certeza Ele derramou esse sangue, né? Mas ainda há muitas pessoas que dizem que são pecadoras. Porque quando elas sentem que elas são falhas, que elas são fracas e sentem que tem muitos pecados, eu não sei quão grande é o pecado que você cometeu. Mas o sangue de Jesus Cristo claramente testemunha que Ele nos lavou dos nossos pecados. Então, quando nós vamos para diante de Deus, olha aqui, tem o sangue de Jesus Cristo dentro do copo, né? Olha aqui, eu tenho o sangue de Jesus Cristo. Porque esse suco de uva, esse vinho representa o sangue de Jesus. Assim também na comunhão, na Santa Ceia, a gente compartilha o pão e o vinho, né? Compartilhamos o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. E se o sangue de Jesus foi derramado por nós, então esse sangue é o recibo que nosso pecado foi perdoado. Independente de como é o nosso pensamento, se Jesus derramou o seu sangue por nós, eu tenho que acreditar nisso, porque isso é a certeza de que Jesus lavou os nossos pecados. Mas Satanás coloca um coração de confusão dentro de nós. Mas eu cometi tal e tal pecado. Não só uma ou duas vezes. Mesmo que Jesus tenha sido crucificado, mas eu ainda tenho pecado. Isso jamais é uma verdade. Isso é a voz de Satanás. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que acreditar na Bíblia exatamente como ela é. Mas eu não posso adicionar meu pensamento, minha experiência, o sentimento do meu coração. Se eu fizer isso, porque verdadeiramente foi Jesus que perdoou os nossos pecados, nós não precisamos fazer bem. É claro que Jesus Cristo lavou perfeitamente o nosso pecado na cruz.
Mas Satanás continuamente fica fazendo a gente aparecer, pensar no nosso erro, na nossa fraqueza, para que encubra o sangue de Jesus Cristo. Uma vez eu fiz uma conferência em Tegu. E um repórter de Tegu me procurou. Pastor, você poderia fazer uma entrevista comigo brevemente? Sim, claro, por que não? E aí eu conversei com ele. Pastor, qual a diferença de você e das outras igrejas de Tegu? Eu falei, eu não posso explicar de uma só vez assim, nenhuma palavra. Ah, por favor, tenta, pastor. Você já frequentou alguma igreja? Não. Ah, é? Ah, por que você não frequenta nenhuma igreja? Ah, é uma história muito longa. Ah, é? Mas você sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz? Ah, sim, e disso eu sei. Por que ele morreu? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nossa, você sabe exatamente. Então, tem uma diferença entre a nossa igreja e as outras igrejas. Então, nas outras igrejas, eles também acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós também cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas nas outras igrejas, embora Jesus Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, mas há muitas igrejas que dizem que somos pecadores porque cometemos pecados. Não que todas as igrejas sejam iguais, mas é o que a maioria das igrejas dizem. Mas nós dizemos outra coisa. Nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz e por isso nós fomos perdoados. E o repórter ficou assustado. Verdade, pastor? Eles acreditam que eles são pecadores? Eu já passei por essa experiência várias vezes. Não pergunta para mim. Pergunta para as outras igrejas. Então o repórter, ele ficou muito assustado. Nossa, então, no que eles acreditam? Claro que se Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados têm que ser perdoados. Então, no que eles estão acreditando se eles são pecadores? Eu falei, na verdade é assim. Você mesmo assim não acredita? Não é que ele não acreditava que Jesus morreu derramando seu sangue para lavar nossos pecados. Ele não conseguia acreditar que as pessoas diziam que eram pecadoras, mesmo sabendo que Jesus havia perdoado eles. Ele pergunta, é sério que existem igrejas assim? A maioria das igrejas de Tegu fala assim. Mas, pastor, o que a sua igreja diz? Claro que se Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado foi perdoado. Mas você não continua a pecar? Sim, eu continuo. Então, como o senhor pode dizer que é justo? Eu cometo pecado, mas Jesus Cristo não lavou só uma parte do meu pecado, ele lavou todos os meus pecados. E eu acredito que eu sou justo. Mas outras igrejas não acreditam nisso? Eu não posso dizer todas. Mas a maioria das igrejas de Tegu acredita dessa maneira. Quase não existe ninguém que não saiba que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Mas todos eles dizem que são pecadores. Eu falei. Eu preguei o evangelho para muitas pessoas. Tem muitas vezes que eu prego para eles Romanos 3, versículo 23 e 24. Em Romanos 3, 23... está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 23, com certeza a pessoa cometeu o pecado e carece da glória de Deus. Mas no versículo 24, o que diz? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Em Romanos capítulo 3, versículo 23, com certeza a gente é pecador. Mas qual a diferença do versículo 23 e 24? No versículo 23, só está falando daqueles pecados que a gente cometeu. Mas no versículo 24, é verdade que a gente cometeu pecado, mas Jesus Cristo, sendo crucificado na cruz, Ele nos remiu dos nossos pecados, está falando isso. No versículo 23, todos nós cometemos pecados. Eu concordo com isso. Mas no versículo 24, Jesus Cristo nos justificou, Ele nos salvou, Ele nos remiu. Está falando sendo justificados gratuitamente por Deus. Se Deus falou que nós somos justos, então nós somos justos. Então aquele repórter, sem dúvida, acreditou. E depois eu recebi um telefonema. Porque naquele dia ele escreveu o artigo. Então, na primeira página do jornal de Tegu, a primeira página era quase que toda sobre mim e assim, embaixo, assim, no rodapé, uns anúncios. Então, muitos pastores vieram. E por causa desse acúmulo de pastores que vieram para xingá-lo e reclamar para ele não pôde trabalhar. Ele falou, sou um repórter. Eu falei com o pastor Oxupark e eu somente anotei as coisas que ele me falou, nada além. Isso daqui é a liberdade do escritor de artigo, do repórter. Eu não adicionei nem tirei nada. Mas e daí? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Esses são os tipos de palavra que escutamos. Então, existe a verdadeira palavra que Deus fala sobre o nosso pecado. Mas tem a nossa emoção, sentimento, pensamento. Quando junta, a gente adiciona a palavra, acontecem essas coisas. Quando as pessoas leem um livro, quando eles leem assim um romance, antigamente eu gostava muito desses tipos de livros, né? Uma vez eu li o livro chamado Crime e a Punição. E eu li logo depois que eu recebi salvação. Então, é um livro da Rússia e foi escrito pelo Esqui. Então, tinha o personagem principal chamado Raskolnikov. E Raskolnikov, ele matou uma pessoa e a polícia estava seguindo esse Raskolnikov. Eu gostava muito desse tipo de livro, né, de história. E como eu não tinha muita coisa para fazer em Sonsan, quando eu escutava que tinha uma pessoa que tinha um livro, eu implorava para que por um dia, pelo menos, ele me emprestasse o livro. E depois eu li o dia inteiro esse livro e depois eu devolvia no dia seguinte. Então, isso podia não fazer sentido, né? Mas eu li tanto livro, que eu acho que eu li todos os livros de Sonsan. Tá, não todos, né? Mas muitos. Então, foi assim, aquele tempo. E essas histórias eram tão legais. Eu li 2 vezes esse livro, Crime e Punição. E eu sentia, né, com o Raskolnikov sendo fugitivo de um policial. Eu fui para a Rússia e porque esse livro foi tão interessante, eu até procurei as ruas em São Petersburgo que citava no livro. Com certeza. Agora, eu não sei onde que é a casa desse homem que ele matou, né? Mas é uma história assim, que aconteceu na cidade de São Petersburgo, né? E foi o autor do livro que escreveu ali. Ele não simplesmente escreveu o livro. Falou que por 17 horas ele falou e a secretária ficou anotando.
Mas lendo esse livro, o sentimento que eu tive, eu pude sentir aquilo que aquele personagem principal sentiu fugindo do policial, né? Eu lia muitos desses tipos de livros. E cada vez que eu lia, eu me divertia muito. Então, frequentemente, parecia que eu estava dentro daquele livro. Mas enquanto eu leio a Bíblia, ali é muito dura. Por quê? Por que a Bíblia tem que ser tão dura assim? Por que a Bíblia ela tem que ser sem graça? A Bíblia tinha que ser o livro mais interessante, mas por que é sem graça? Por que eu fico com sono? Então, o que eu percebi lendo a Bíblia? A Bíblia tirou todas as emoções. Tirou toda a emoção. Então, vamos supor, hoje à noite, a gente cantou, por exemplo, a gente cantou um cântico sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje à noite, a gente escutou os melhores cânticos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o coral está cantando o mesmo cântico, mas a gente pode sentir que dia a dia eles melhoram. E eu fiquei em êxtase, né, escutando essas músicas. Eu estou falando sobre a minha emoção. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo. O Senhor estava no túmulo e de madrugada o Senhor se levantou. O meu Salvador Jesus. Então essas palavras têm um sentimento, mas isso expressa uma música. Mas eu sinto que essa música é linda e isso comove o meu coração. Então, a música que a gente escuta do coral, a gente não pode calcular em dinheiro, né, em valores. Porque isso acalma todos os pensamentos do nosso coração. E dentro dessa música a gente pode sentir Jesus Cristo que ressuscitou vivo. Então o coral coloca esse Jesus Cristo que morreu na cruz dentro da música e transporta até nós. Então, o valor dessa música que escutamos do coral, a gente não tem como expressar. E quando a gente escuta o cântico do coral, eu fico muito agradecido. Mas a Bíblia não inclui emoção. Por quê? Todo mundo é igual, mas tem uma diferença na emoção, né? Então, para expressar exatamente, desde Gênesis 1, capítulo 1, até o final, último versículo de Apocalipse, onde quer que você leia na Bíblia, a gente não pode achar nenhuma palavra que esteja relacionada à emoção. Para Deus expressar exatamente como é, quando Jesus ressuscitou, Maria estava tão feliz. Senhor, Ele ressuscitou. Não, quando a Bíblia diz, Jesus foi crucificado, foi crucificado. E Ele falou, está consumado, e rendeu o Espírito. Então, expressar a morte de Jesus é uma coisa tão simples dessa maneira. Então, devia haver muitas emoções nesse momento. Naquele sofrimento, ele deve ter tido muitas emoções. Então, Jesus, pelos meus pecados, Então, se todas essas emoções estivessem inclusas dentro da Bíblia, seria enorme a Bíblia. Mas Jesus diz, está consumado. E rendeu o Espírito. É algo muito simples. Por quê? Onde quer que a gente veja na Bíblia, não está inclusa a emoção. Porque a vida espiritual não é emoção. Então, não é através da emoção que a gente vai ter uma boa vida espiritual. Por mais que eu seja uma pessoa fria, sem sentimento. Se Jesus Cristo falou que morreu na cruz para lavar meus pecados,
Se essa pessoa acredita nessa verdade, meu pecado foi perdoado. Então isso não é emoção. Mas sabe o que é mais importante? A morte que Jesus Cristo teve na cruz. Nenhum humano pode se colocar no lugar da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, por mais que a gente chore, confesse, se arrependa, independente do que a gente faça, não existe nenhum caminho que possa lavar nossos pecados tão brancos quanto a neve. Então a única coisa que pode lavar o nosso pecado é somente o sangue de Jesus Cristo. Por isso que a gente canta o cântico. Quem poderá me salvar somente pelo sangue de Jesus? Mas as pessoas são enganadas por Satanás. Para eu ser salvo, as pessoas pensam que mesmo que tenha tido a cruz, ainda não é o suficiente. Porque meu pecado é tão grande. Embora Jesus tenha sido crucificado na cruz, mas eu fiz tantas maldades. Porque eu cometi tantos pecados. Então eu sou pecador. Então as pessoas caem assim nos seus próprios pensamentos e emoção. E esse tipo de coisas estão interferindo na vida das pessoas. E a Bíblia expressou isso de uma forma tão boa. Tinha um jovem chamado Saulo. E ele escutou que Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Qualquer pessoa que morre... Ele nunca aconteceu de uma pessoa morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Talvez, eu não sei, né? Talvez aconteça, mas isso não faz sentido. Então, Jesus Cristo ressuscitou, ele derramou tanto sangue na cruz, e ele estava no túmulo por 3 dias. E ele ressuscitar não faz sentido. E o apóstolo Paulo, pelo fato dele Jesus ter sido crucificado na cruz e ressuscitar depois de 3 dias, Saulo, ele pensou com pensamento humano. Não, isso daí é muita mentira. Todos esses cristãos são uma fraude, são mentirosos. Eles estão confundindo os bons cidadãos. Então o Saulo, se ele tivesse perguntado para uma pessoa que viu isso, ele poderia descobrir a verdade. Não, esses cristãos são os criminosos. Eles estão mentindo e estão fazendo confusão nessa cidade. E vocês acham que a gente vai ser enganado por você? Os cristãos, eles são a doença dessa sociedade, eles têm que morrer, desaparecer. Desde então, o Saulo começou a perseguir os cristãos. Ele capturava os cristãos, colocava na prisão e ainda consentia na morte deles. Mas, pessoal, sabe o que é importante? O Saulo podia pensar nisso, mas até certo ponto era só pensamento. Mas, na verdade, ele morreu. E ele ressuscitou Jesus, né? Mas o Saulo ficou preso no seu pensamento. Ele acreditou no próprio pensamento. Todos os cristãos são pessoas estranhas. Jesus Cristo morreu e ressuscitou em 3 dias. Você acha que alguém vai acreditar nisso? E mesmo que os bons cidadãos vão acreditar, mas eu não vou acreditar. Mas o que o apóstolo Paulo, o que ele sabia e era diferente do que a Bíblia dizia, ele não era uma pessoa normal. Então ele tinha um coração de acreditar muito na sua pessoa, no seu pensamento. Então ele tinha que chequear, ele tinha que
conferir mais uma vez, né? Ai, será que alguém o encontrou? Ai, o que será que aconteceu com ele? Como é que foi, né? Se ele escutasse o que as outras pessoas dissessem, eu ouvi ressuscitando. Sério? Sim. Eu comi com ele. E ele nos falou. E onde que está esse Jesus? Ele já subiu ao céu. Tá mentindo. Como que ele vai subir numa nuvem? Não faz sentido. Então, mesmo que ele ficasse perguntando, mas existe a terra, existe a força da gravidade. E depois não existe mais lugar para onde ele possa ir. Então, com esse tipo de lógica, ele perseguiu os cristãos, por causa do pensamento dele. Porque Jesus é Deus, ele pode fazer muitos milagres. Ele também ressuscitou muitos mortos várias vezes. E Jesus também, ele ressuscitou o morto. Ele também, depois que ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos, conversou com eles. Mas Saulo, depois que escutou isso, ele começou a perseguir os cristãos. E um dia ele estava indo para Damasco pegar os cristãos. E enquanto ele estava indo, ele se encontrou com Jesus no caminho. E aí ele viu uma luz bem forte. E de repente ele não podia mais abrir seus olhos. E ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu te persigo? Mas quem é tu para dizer que eu te persigo? Você me perseguiu. Mas quem é o Senhor? Aí depois ele escutou. Fez o Saulo ficar em choque. Eu sou Jesus de Nazaré, o qual tu persegues. O quê? Jesus? Nossa, Jesus, o Senhor realmente está vivo. E Saul, ele percebeu. Nossa, por que eu acreditei somente no meu pensamento? Eu podia ter confirmado mais uma vez. Eu persegui tantos cristãos e os prendi na prisão. Desde então, o Saulo, ele começou a acreditar em Jesus. Pessoal, o que é importante? Depois que Saulo escutou isso, não, isso é uma fraude. Os cristãos estão sendo enganados por esse pensamento. Tudo bem ele acreditar nele mesmo, mas não era uma fé exata. Não era uma fé baseada em algo preciso. Se alguém tivesse visto que Jesus ressuscitou, ele poderia perguntar, fala a verdade, é verdade que ele ressuscitou, mas para onde ele foi? Ele subiu nas nuvens e subiu para o céu? Não, você está mentindo, né? Não, você pode falar as mentiras que você quiser, mas é verdade, por que eu vou mentir? E quando isso aconteceu, o Saulo devia saber mais precisamente, mas ele nem procurou saber. Foi assim. Às vezes há pessoas que nos chamam de herege. Então agora, atualmente, em quase todos os países do mundo, eu já fui para muitos países da África, o sudoeste da Ásia, Rússia, Alemanha, menos Coreia do Norte. Sim, muitos países. Estados Unidos, eu fui para a América Central, América do Sul. Mês passado eu visitei 4 países da América do Sul. E nós convidamos todos os grandes pastores desses países. E eu preguei o evangelho para eles. Então, 700 vieram muitos 700 e poucos 400, 500, 600, né? Então, vieram mais ou menos 550, 600, 700 pastores em cada país. E eles se assustaram quando me escutaram. O que eles me falaram? Nossa, é incrível. A primeira coisa que ele me disse foi: o pastor Iminchor foi comigo e eu apresentei o pastor Iminchor.
Ele é o presidente da nossa missão Boa Notícia. Eu simplesmente falei assim, sem pensar, né? E eles perguntaram. Eles falaram, pastor, se eu fosse um pastor principal, eu estabeleceria o seu filho como pastor sucessor, né? O presidente da igreja. Isso foi o que ele assustou eles primeiro. Segundo, nossa, ele não veio aqui por causa do dinheiro. Então, eu e o Coral Graças, a nossa passagem de avião custou muito caro. Mas a gente não pediu um centavo para eles. Terceiro, eles sabiam que eles não têm nenhuma intenção de roubar os membros dos irmãos de outras igrejas. E o quarto, mais importante, a verdade que ele prega é uma palavra de Deus tão profunda que nós jamais podíamos imaginar. Eu me encontrei com os 4 presidentes e eu preguei o evangelho para os 4. Normalmente, uma visita para um presidente é no mínimo 20 minutos e, quando muito, 40 minutos. Então, eu tive um encontro com os presidentes por mais de 1 hora. Continuamente conversei com eles. Desculpa falar isso, mas o presidente fala no máximo por 5 minutos e o resto do tempo sou eu que falo. Depois que eu pesquisei, tudo era assim, né? Mas, escutando o que eles falam... Nossa, eles escutando o que eu falei, eles ficaram muito assustados. Entre as pessoas que eu me encontrei, não encontrei nenhum presidente que me chamou de mal, né? Mas eles nem me conhecem. Mas eles falam comigo como se me conhecessem há tempos. E eles falam coisas de herege, essas coisas, né? Então a gente queria começar lá no Panamá, mas na igreja no Panamá. Mas naquele tempo a igreja do Evangelho Pleno falou que a gente falou muito mal da gente. E o pastor que veio para o CLF do Panamá, e ele recebeu o perdão do pecado lá na Coreia. Ele voltou para o Panamá e ele falou para aqueles pastores. Eu fui até a central da Missão Boa Notícia lá na Coreia. E ficando alguns dias com eles, eu vi como eles vivem, até vi como eles vivem. E eu não vi nada de errado que tem de acordo com a Bíblia. Então, a nossa conferência do CLF quase foi cancelada lá no Panamá. E naquele tempo, 400 pastores do Panamá vieram para a nossa conferência e receberam salvação. Mas o que é importante? Então, tem diferença entre o que a gente pensa e a palavra da Bíblia, mas o que a gente tem que acreditar é na palavra da Bíblia. Se a Bíblia não é palavra de Deus... Então não tem valor nenhum. Então eu li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E quanto mais eu leio, é porque eu não contei exatamente quantas vezes, mas eu acho que eu não consegui ler a Bíblia 100 vezes. Mas... eu acho que a Bíblia inteira eu li umas 70, 80 vezes. E tem partes que eu li mais vezes do que isso, né? Outras menos. Mas, quando a gente vê cuidadosamente a Bíblia, cada vez que aparece Deus, o coração que nós temos tem um coração mais profundo de Deus, né? E tem uma vontade mais profunda de Deus ali. Mas essa vontade de Deus está claramente expressa na Bíblia. Mas tem vezes que a gente não entende isso, né? Uma parte a gente conecta com outra parte e aí a gente pode entender a Bíblia, né? Várias vezes acontece isso.
Então, antes de receber salvação, eu roubei muitas coisas. Naquele tempo, a gente passava fome. E quase todos os dias eu roubava batata doce, batata, maçã, do campo dos outros. Com certeza, eu acreditava piamente que, mesmo indo para a igreja, eu ia para o inferno. Mas depois que eu recebi o perdão do pecado e acreditei nessa verdade, desde então, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e começou a me dar uma nova vida. Então eu pude extrair da Bíblia exatamente as partes do perdão do pecado, sobre quando o sacerdote comete pecado, quando a congregação comete pecado, quando o príncipe comete pecado. Então, cada tipo de oferta pelo pecado é diferente. E cada uma delas tem um sentido profundo. Mas o que é importante? Satanás, ele adiciona emoção a isso. Mas se eu falei em outras palavras... Não, eu vou falar de novo. Deus tirou todas as emoções que estão dentro da Bíblia. Se você adicionar emoção dentro da Bíblia, então eu acho que para carregar uma Bíblia precisaria de um caminhão. Então, porque a Bíblia tirou toda a emoção e só fala sobre a verdade. Então, pela Bíblia a gente pode confirmar o que é verdade. Até sobre o perdão do pecado. Jesus não é um ser humano. Deus também não é um ser humano. No princípio era o verbo estava com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então está escrito que Deus criou os céus e a terra. Porque Deus, ele pode criar. O ser humano não pode criar os céus e a terra. A gente não consegue nem resolver um probleminha sequer. Então, se a gente lê a Bíblia com a perspectiva do homem, então, algumas vezes a gente pode ter um problema. Porque o poder de Deus e o poder do homem é diferente. Jesus andou sobre a água. Não faz sentido. Jesus Cristo subiu sobre uma nuvem. Jesus ressuscitou o morto. Jesus curou o doente. São palavras que não fazem sentido. Mas por que não faz sentido? Porque a gente pensa que Deus é como ser humano, por isso que não faz sentido. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos criou. Se nós cremos nesse Deus, não existe nada que seja um problema. Mas nós devemos pensar sobre isso. Mas a maioria das pessoas... eu cometi pecado. Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, pela Bíblia. Não existe quase ninguém que não saiba que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que não saiba que está escrito isso na Bíblia. E na Bíblia está escrito que Jesus foi crucificado pelo nosso pecado. Nosso pecado foi perdoado perfeitamente. Eu falo sobre isso. Se Jesus Cristo morreu perfeitamente pelos nossos pecados, mas se Ele perdoou só uma parte do nosso pecado, e não conseguiu perdoar a outra parte, então, mesmo que você tenha um pouco de pecado, você vai para o inferno. Se Ele lavou só partes dos pecados, então você não pode dizer que seu pecado foi perdoado. No Antigo Testamento, quando os sacerdotes davam as ofertas, então eles matavam o cordeiro para morrer pelo pecado. Então, como eles faziam? Eles somente davam o sacrifício por um pecado. Eu não sabia disso, mas eu li o livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala de uma forma muito fácil e uma forma muito divertida de como nosso pecado foi perdoado. Hoje em dia, muitos pastores
Eu, fora da nossa missão, quase não vi nenhum pastor falando sobre Hebreus. Os pastores, os estudiosos, os pastores estudiosos, eles dizem que o livro de Hebreus é muito difícil. Mas quando a gente vê, o livro de Hebreus não é nada difícil. É só mais um livro da Bíblia. Mas por que eles dizem que é difícil? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Mas, porque eu cometo pecado de novo, eu sou pecador. Então, é certo que eu sou pecador. Então, meu pecado foi perdoado. Então, se eu pecar de novo, eu sou pecador. Com esse tipo de conceito, eles julgam a Bíblia. Então, lendo o livro de Hebreus, eu descobri a exata interpretação da Bíblia. Então, tem na Bíblia, em Hebreus 9, 11, está escrito: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, então veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Está falando sobre 2 tabernáculos. Mas aqui, não, mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não feito por mãos. O que é um maior e mais perfeito tabernáculo? Então, tem 2 templos no universo. Um verdadeiro está no céu e o outro está nessa terra. Não pode ter 2 tabernáculos nessa terra. E quando em Jerusalém construíram outros templos, Deus mandou destruir todos eles. Então, só existe um no céu e outro na terra, o tabernáculo. E as pessoas que não sabem disso chamam a igreja de templo. Isso é um grande erro. O que a Bíblia diz? Teve o templo de Jerusalém. E Jesus Cristo se reuniu em outros lugares para pregar a palavra. E a Bíblia diz que esses lugares são as sinagogas. Sinagoga de Cafarnaum. Então, tal sinagoga e tal sinagoga. Então, tem uma grande diferença, tem uma exata diferença entre o templo e a sinagoga. Esse lugar que a gente se reúne não é o templo. Então, vocês podem chamar um lugar santo, porque o templo porque é lugar santo. Mas Deus chama. Quando Moisés foi no Monte Sinai, por 40 dias, Moisés viu o tabernáculo lá do céu. E conforme ele viu lá no céu, ele fez uma réplica do tabernáculo aqui na terra. Então, esse templo do céu não foi feito por mãos humanas, como de um carpinteiro ou de um pedreiro, né? Mas esse templo da terra, no Antigo Testamento, era o tabernáculo. Por que era tabernáculo? Naquele tempo, o povo de Israel saiu do Egito, e porque todos os dias eles viajavam, e eles tinham que desmontar esse tabernáculo. Então, não dá para desmontar um prédio assim e ter culto hoje, amanhã lá em Los Angeles. Não dá para fazer assim, né? Mas naquele tempo, eles saíram do Egito e estavam caminhando pelo deserto para Canaã. Então, eles tinham que frequentemente mudar esse tabernáculo, diariamente quase. Então, eles faziam como se fosse uma tenda, né? Por isso que eles chamam isso de tabernáculo.
Não é? Isso é o tabernáculo. Isso é o tabernáculo. E aí o Salomão fez lá em Jerusalém, e isso é o templo. Ele fez com a mesma imagem. E é um templo, porque é um edifício permanente. Então, até o templo de Salomão, quando não tinha o templo que Salomão fez, eles tinham que andar com aquela tenda, né, que era tabernáculo. E naquele tempo, no tabernáculo, eles davam ofertas, sacrifícios das ovelhas e cabritos. E aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11, está falando que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não foi feito por mãos o templo. Então tem dois. O que tem no céu não foi feito por mãos. E o que tem na terra foi feito por mãos humanas. Então, o que a Bíblia está nos falando? O templo do céu e o templo aqui da terra, eles têm a mesma imagem, mas tem uma diferença. É diferente por causa do tempo. O templo dessa terra, porque ele pertence ao mundo cronológico, ele pode sumir, pode dar algo de errado, pode ser demolido. Por isso, o templo de Salomão foi destruído e não existe mais o templo aqui nessa terra. E assim, eles colocaram no lugar do templo, eles fizeram, em cima desse templo eles preencheram com outra coisa e fizeram um outro templo de Muhammad ali em cima. O templo de Salomão sumiu. O altar sumiu, a bacia de bronze sumiu a mesa de pães. Então a arca também, tanto tempo que eles carregaram e agora ninguém sabe onde está. Por que isso aconteceu? Porque isso pertence ao mundo cronológico. E todas as coisas nesse mundo mudam. Então muda e desaparece. Então, para ter seus pecados perdoados, pode lavar, aqui na terra lava por um tempo. Então você lava o seu pecado por um tempo aqui na terra. Então na terra você não pode lavar seu pecado eternamente, você não pode ter a eterna redenção. Então toda vez que você comete pecado, você tem que oferecer um sacrifício por esse pecado para ter o seu pecado perdoado. Então o que a Bíblia está nos falando? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não foi feito aqui na terra, mas é um tabernáculo do céu. Então, o templo do céu e o templo da terra, qual é a diferença entre os dois? O templo da terra, Salomão colocou tanto ouro, tanta prata, tanta pedra preciosa, mas, passando o tempo, muda e tem que ser reformado. E se você não reformar essas coisas, desaparece. E se o inimigo vem, ele pode destruir e quebrar. Mas o templo do céu, porque é algo eterno, não some, é eterno. E mais uma coisa, porque nesse mundo existe o mundo cronológico. O mundo cronológico existe o passado, presente e futuro. Então a gente tem os tempos, né, tempos verbais. Então, o passado é diferente do presente.
Então, a palavra, o verbo que você conjuga no passado é diferente do presente. E também o que você vai utilizar para o futuro, que as coisas que vão acontecer é diferente. Não é verdade? Sim. Então, nessa terra, você precisa dessas coisas temporais. Por quê? Você fala do tempo. Então, a palavra que você usa no passado, a palavra que você expressa no presente e a palavra que expressa o futuro, são todas diferentes. Então, quando vocês forem para o céu, lá não existe tempo, não existe passado, você não fica velho, você não muda, você não morre. Porque lá é eterno e com o sangue de lá você recebe o perdão do pecado eterno. Então, nessa terra, você lava o seu pecado por um tempo limitado. Se você cometer pecado, de novo, você tem que oferecer um outro sacrifício por esse pecado. E porque eles cometiam continuamente pecado, toda vez eles tinham que sacrificar um cordeiro. Mas o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz para perdoar nosso pecado, se fosse derramado no altar de holocausto aqui dessa terra, poderia lavar o pecado daquele tempo. Mas, quando a pessoa cometesse outro pecado, ela teria que sacrificar de novo e de novo. Mas Jesus Cristo morrendo 1.000, 10.000, 1 milhão, milhões, trilhões de vezes, então não poderia lavar todos os nossos pecados. Então, em Hebreus 9, 11, está escrito: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Porque o altar dessa terra, dessa criação, é feito por mãos. Pertence a essa terra. E é menor. O que está falando aqui? Que é maior e mais perfeito tabernáculo. Que é ali que foi dado o sacrifício e que não foi feito por mãos humanas. Então, em outras palavras, Jesus derramou o seu sangue lá no tabernáculo do céu. Então, no versículo 12 está escrito o quê? O que está escrito aqui no versículo 12? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Certo? De uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, é o que a Bíblia está nos falando. Mas, infelizmente, um pastor que eu conheço, ele se formou na terceira turma de teologia de Pyongyang. E quando ele tinha 17 anos, ele se encontrou comigo e recebeu perdão do pecado. E ele vendeu a sua casa e se mudou para perto da minha casa. E ele me deu uma caixa dos livros que ele ganhou lá na escola de teologia. E tinha o livro de Romanos. Nossa, e estava tendo a aula de Romanos, mas a parte que falava sobre a justiça, eles pulavam esse versículo. E também pulavam a parte da eterna redenção. Se você pular essas partes da Bíblia, qual é o valor que a Bíblia vai ter? Para que serve a Bíblia? E eles falavam, Hebreus é muito difícil. Eu nunca escutei uma pregação sobre Hebreus. Então, eles ignoram completamente o livro de Hebreus. Então, quando a gente lê o livro, esses livros, né? Eles estão falando, aí quando vem a parte que diz que a gente é justo, eles pulam esse versículo. É a parte mais importante. Como? Nós somos pecadores, não podemos dizer que somos justos. Cometemos pecado todos os dias. Jesus Cristo morreu na cruz.
Mas a gente cometeu pecado de novo. O certo é dizer que a gente é pecador. Eles têm esse tipo de lógica. Mas o livro de Hebreus diz que a morte de Jesus, o seu sangue não foi jogado aqui no Santo dos Santos daqui da terra, mas lá no céu. Vou perguntar mais uma coisa. Então, o que está escrito na Bíblia? Se nós temos a eterna redenção, então, nós temos eterna redenção. Nós não precisamos colocar o pensamento humano nisso. Não precisamos adicionar. Então, outra coisa, Deus não é ser humano. Ele ressuscitou morto. Então, ele pode fazer coisas que o ser humano não pode fazer. O apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo está falando do Eutico, né? O Paulo, como é que ele vai poder ressuscitar um morto? Não faz sentido. Mas está certo. É verdade que não dá para ressuscitar um morto. Mas se Deus ressuscitar, então ele vai viver. Ele cria nisso. Jesus Cristo morreu na cruz. Mas em 3 dias Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo, na Bíblia, ele escreveu. Antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele ressuscitou Lázaro morto. Ele ressuscitou várias pessoas. Nós não conseguimos ressuscitar, mas Deus faz. Eu também experimentei muitas coisas que o ser humano não podia experimentar, né? Como milagres. Então o apóstolo Paulo fez o quê? Ele acreditou em Deus. Deus pode perdoar nossos pecados para sempre. Ele pode ressuscitar o morto. E vendo Jesus fazendo isso, e vendo Pedro também levantando o coxo de nascença ali na porta do templo, Formosa, o Eutico caiu do 3º andar e ele morreu. E o apóstolo desceu. É verdade que ele morreu, mas o Paulo, o que ele pensou? Mas Deus pode ressuscitar o Eutico. Pode ressuscitá-lo. Ele tinha essa fé no coração. E aí, todo mundo viu o Eutico como morto, mas o apóstolo Paulo falou, silêncio, porque a vida ainda está nele. Então, acreditar nisso é porque ele acreditava no poder de Jesus. E ele acreditava que Jesus poderia ressuscitá-lo, e ele voltou à vida. É verdade. Mas sabe o que é importante? Nós também. Se tivermos essa fé, acontece isso conosco. Eu não sou um grande homem. Mas o irmão John Choi, quando ele foi picado por um escorpião e estava morrendo, o médico falou que ele não viveria por mais 2 horas. Mas lá na Libéria, o missionário de lá, ele me ligou chorando. E ele falou que não viveria por mais 2 horas. Não tem um avião que vá direto para a Libéria da Coreia. E se for rápido, demora 14 horas. Mesmo mandando remédio ou um médico, então seria muito tarde. Mas naquele tempo eu me lembrei de uma palavra. Eu posso falar com o Cheo Yoan? Sim. Ô, Yoan, sou eu, pastor Oxo Park. Yoan, você está escutando a minha voz? Sim, pastor. Isso é a palavra do Paulo, né? Então, olha, uma pessoa morreu e Jesus ressuscitou essa outra pessoa. Então, Paulo teve um coração. Deus pode fazer o Eutico ressuscitar. Ele tinha essa fé. Ele não podia levantar a Eutico, mas porque Jesus estava com ele, então, se eu acreditar nisso, ele vai sobreviver. E ele viu a Eutico com os olhos de fé. Ele está vivo. Não vos perturbeis, que a vida nele está. E depois de um tempo, ele voltou à vida. O que isso significa?
agora também o Senhor está trabalhando através da gente. Então, quando a gente vê pelo nosso pensamento, a gente todo dia comete pecado e dizer que a gente é justo, isso não faz sentido. A gente devia dizer que a gente é pecador. Mas, pessoal, porque Jesus é maior que a gente, Ele não lavou o pecado somente do passado. Porque Ele nos deu a eterna redenção. Crendo ou não crendo, isso depende da gente, crer ou não crer. Mas a vontade de Deus é que Ele já perdoou todos os nossos pecados eternamente. Em Hebreus capítulo 9, 12 fala, né? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, quando nós cremos nessa verdade, então o Espírito Santo entrando em nós, diariamente nós começamos a mudar. Nós começamos a mudar. O pensamento que eu não tinha antes, Jesus Cristo, Ele coloca em mim. O que eu não falava antes, Jesus Cristo faz eu falar. Isso não depende da minha vontade. Depende da fé em Jesus Cristo. Então, Jesus tem um poder maior do que a gente. Ele tem habilidade maior. Quando a gente acredita nesse poder, então Jesus trabalha no coração daqueles que creem nele. Antes, o apóstolo Paulo não acreditava nisso, mas ele acreditou que Jesus Cristo, que ele acreditou em Deus, e mesmo que ele esteja morto agora, ele cria piamente que Jesus Cristo ressuscitaria. Mesmo que ele não tivesse respiração nem pulsação, não vos ter por bens, que a vida nele está. Ele pôde falar isso. E ele sobreviveu. Então, isso é exatamente o que dizemos. Nós recebemos o perdão do pecado pelo sangue de Jesus. E em todos os aspectos, não acreditamos que Jesus Cristo vai trabalhar. Quando temos dificuldades, então ficamos difíceis. E somente nos esforçamos para sair da dificuldade. Mas Deus não é assim. Eu falei para o John Choi. John, em Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espera no Senhor. Então, com certeza, Ele vai renovar a sua força. A Bíblia jamais mente. Se Ele te der uma nova força, então você vai poder superar o veneno do escorpião. E aquele irmão acreditou nessa palavra e ganhou uma nova força. Ele venceu o veneno do escorpião, e o médico falou que ele não viveria 2 horas, né? Mas aí ele sobreviveu e agora ele se casou e tem 3 filhos já. Ele está vivendo uma vida muito abençoada. É tão incrível, né? Estimados irmãos, nós cremos em Deus. Vocês não devem acreditar no pastor Oxo Park, porque eu não posso fazer tudo. Mas Deus não é o pastor Oxo Park. Se eu também acreditar em Deus, então essa fé pode viver e trabalhar na minha vida. Então, os seus pensamentos podem ficar complicados. As pessoas não querem organizar isso. As pessoas somente carregam pensamentos confusos. Mas se você abrir a Bíblia, então essas palavras da Bíblia vão aparecer na sua vida, exatamente como aparece na Bíblia. E assim como Paulo ressuscitou o Eutico, vocês também podem fazer a mesma coisa. Eu nunca tive a experiência de trazer alguém da morte para a vida. Mas eu vi várias pessoas que estavam na beira da morte ressuscitarem, né? Eu acredito, é assim que Deus trabalha. Então, acreditar em Deus é trazer o coração de Deus, né, para mim, assim como trazer a eletricidade para acender a luz. Então, você acredita e o poder de Deus vai aparecer através de você. E vocês vão poder viver a mesma bênção que Jesus Cristo viveu. Então, já passou bastante tempo. Deus trabalha vividamente dentro de nós. E Ele pode fazer qualquer coisa dentro de vocês. E vocês têm que crer nisso. Então, as coisas de Deus se tornam suas coisas.
A justiça de Deus se torna a sua justiça. A sabedoria de Deus se torna a sua sabedoria. O poder de Deus se torna o seu poder. Se Deus trabalhar em vocês, então vocês já não vão mais viver do jeito que vivem, mas vão viver uma vida abençoada. Então pensem e abram a Bíblia e leiam de novo. Parece que é impossível aos seus olhos, mas se vocês acreditarem na palavra, então a preciosa palavra de Deus vai aparecer através da sua vida. Muito obrigado, vamos orar. Santo Deus, Pai, nós agradecemos diante de Ti. Nós somos pessoas sujas e imundas, mas o Senhor Deus nos aperfeiçoou, e que a gente acredite nisso, e que todas as coisas com as quais nos depararmos, que somente o Senhor possa cuidar e resolver. Jesus está conosco, e que o Senhor conceda a fé de acreditar no Senhor, e que o Senhor trabalhe através da gente. Muito obrigado. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.